E aí, gente, que bom estarmos juntos para mais um mergulho profundo hoje. A nossa ideia neste encontro é destrinchar o conteúdo de uma mensagem super impactante e entender direitinho a estrutura por trás do que o autor chama de o elo do extraordinário. Vamos explorar aquela conexão, sabe? Aquela ligação profunda entre a união da família e a fé. É simplesmente incrível ver como esses conceitos teológicos podem ser organizados de um jeito tão prático para a nossa vida, né? E para a gente já começar com os dois pés na porta, há alguma coisa difícil para o Senhor? Bom, essa é a premissa central lá do livro de Gênesis, capítulo 18. E, na verdade, é o grande mistério que serve de base para toda essa reflexão que a gente vai fazer. Parece uma pergunta simples, mas olha, ela desafia totalmente a nossa lógica humana e prepara muito bem o terreno para tudo que a gente vai construir daqui para frente. Então, bora dar uma olhada na nossa rota. A gente dividiu essa análise em 4 partes. Primeiro, a parede de escudos. Logo em seguida, há algo muito difícil. Aí a gente passa para fora da tenda e, por fim, encontrando o extraordinário. Vamos lá? E a gente já entra direto na seção número 1, a parede de escudos, com o subtítulo A Força da Comunhão. Só para dar um contexto rápido, esse tema nasceu de um trabalho super colaborativo e bonito, unindo os esforços da Igreja Batista Memorial e da Igreja Batista da Covanca, que decidiram literalmente dar as mãos e trabalhar juntas com foco total na família. Mas antes da gente avançar, é super importante afinar o nosso vocabulário para ninguém ficar perdido. Quando se fala de o elo, a gente está falando de comunhão, daquela união que não quebra entre as famílias e as igrejas. Já o extraordinário tem a ver estritamente com a provisão e a intervenção bíblica de Deus. E aqui vai um ponto crucial. A mensagem deixa muito claro que não se trata daquelas abordagens rasas de coach de prosperidade, nada disso. O foco aqui é puramente uma visão teológica sobre a intervenção divina real. E para ilustrar isso de um jeito que gruda na cabeça, usa-se uma metáfora sensacional, a tática viking da parede de escudos. Imagina a cena, funciona assim. Alguém coloca o primeiro escudo ali na frente, na base. Aí os outros membros do grupo vêm e começam a sobrepor os seus escudos por cima e pelas laterais. E a regra de ouro? Nunca, sob hipótese alguma, deixar a linha de defesa quebrar. É uma imagem muito, mas muito forte sobre não deixar nenhuma brecha aberta na família para aquelas vulnerabilidades e distrações do nosso dia a dia. Bom, saindo agora dessa ideia de esforço humano, a gente chega na seção 2. Há algo muito difícil? A intervenção divina. E nessa parte, o estudo traz uma frase que é um verdadeiro soco no estômago, do teólogo R.N. Champlin. Ele diz o seguinte: as maravilhas aos olhos dos homens são apenas obras corriqueiras para Deus. Uau, né? Dá para perceber claramente a mudança de perspectiva aqui. Aquilo que trava a humanidade, que parece um milagre completamente inatingível para a capacidade divina, é só mais um dia de rotina. E para entender isso de forma ainda mais profunda, tem um paralelo teológico muito interessante. Pensa comigo. De um lado, a gente tem os trabalhos humanos. Eles funcionam de causa para efeito, obedecem às leis da física, tem toda aquela limitação da nossa própria finitude e não tem como fugir disso. Mas, do outro lado, as obras de Deus podem simplesmente injetar uma causa não física. É uma intervenção direta na natureza. É literalmente o contraste perfeito entre o nosso limite humano e o poder infinito. Para dar aquele peso histórico nessa ideia, a mensagem faz uma menção ao livro O Deus que Intervém, do Francis Schaeffer. A reflexão aponta que ao longo da história, até mesmo aquelas situações que a gente olharia e diria, nossa, isso é terrível, tipo a perseguição à igreja lá no começo, foram, na verdade, os exatos mecanismos usados para intervir e espalhar a mensagem por todo o mundo antigo. Ou seja, o caos humano não tem o poder de limitar o controle do extraordinário. E aí a gente chega na nossa seção 3 para ver como tudo isso se conecta na prática. Fora da tenda, a origem da dúvida. Aqui a gente é levado lá para aquela cena famosa de Gênesis 18. Imagina só, 3 anjos visitam Abraão, que já era bem idoso, para prometer algo que era fisiologicamente impossível. Ele ia ter um filho. E olha o detalhe de ouro que a gente precisa prestar atenção no texto. A esposa dele, Sara, estava escutando a conversa toda encostada na porta da tenda, do lado de fora. Mas calma, antes de analisar a reação da Sara, o orador faz uma pausa genial e conta uma história pessoal que é, no mínimo, tragicômica. Ele lembra de uma vez em que estava descendo uma ladeira de bicicleta com um amigo, o Max. Ele errou a curva, bateu no meio-fio e voou direto para dentro de uma vala seca. Enquanto o amigo corria para ajudar, do nada aparece um carro branco em alta velocidade que quase causou um atropelamento ali mesmo. E qual foi a reação do amigo diante de tanto caos acontecendo de uma vez?
Ele simplesmente começou a rir de nervoso. Pois é. E é exatamente aqui que as coisas se amarram. Quando a Sara ouve aquela promessa absurda de que teria um filho na velhice, ela também ri. Mas, seguindo a análise, não foi um riso de sarcasmo puro e simples. Foi igualzinho ao riso do amigo no acidente de bicicleta. Foi uma reação totalmente nervosa diante de uma situação impossível e desesperadora. Sabe aquele riso de quem não tem mais nem lágrima para chorar diante da própria realidade? É bem por aí. Então, o grande alerta, o ponto crucial dessa história toda é este: o perigo teológico de ficar fora da tenda. O que se argumenta é que a desconfiança da Sara, e a nossa desconfiança moderna também, cresce e ganha força justamente quando a gente não tem uma participação direta naquilo que está acontecendo. Ficar ali do lado de fora, só ouvindo de tabela, escutando por terceiros, isso vai instaurando a dúvida na cabeça, porque simplesmente cria uma distância da comunhão direta. É uma baita reflexão. E com essa base fortíssima sobre união e intervenção divina, a gente entra na nossa quarta e última sessão, encontrando o extraordinário, o tempo determinado. Olhando para a cronologia desse evento, a gente tem o seguinte cenário. No ano de 1868 a.C., os anjos fazem a promessa. Exatamente um ano depois, em 1867 a.C., Isaac nasce. E aqui o destaque vai para uma expressão fundamental do texto bíblico, no tempo determinado. A grande lição que fica é sobre resiliência e sobre a nossa dificuldade humana imensa de esperar por esse relógio que, convenhamos, não dá a mínima para a nossa ansiedade terrena. E para trazer todo esse conceito para a nossa realidade atual, o próprio palestrante compartilha uma história super profunda e emocional. Ele e a esposa enfrentaram uma batalha devastadora de 6 anos contra a infertilidade. A coisa foi tão séria que um médico deu um veredito pesadíssimo dizendo literalmente que eles não eram pais viáveis, porque ambos tinham problemas reprodutivos severos. Só que o desfecho dessa história mostra como o Isaac daquela família chegou, e chegou de formas que ninguém imaginava. Foi em 2 etapas incrivelmente extraordinárias. Primeiro, através de uma intervenção jurídica, aconteceu a adoção de uma menina linda, a Amanda. E logo na sequência, quando a medicina dizia que era impossível, a esposa dele engravidou biologicamente de um menino, o Vinícius. Ou seja, a intervenção simplesmente ignorou o diagnóstico humano. E para ir fechando o raciocínio, a mensagem traz essa realidade histórica e pessoal diretamente para as batalhas de hoje. Existem, sim, várias versões modernas do Isaac que precisam ser encaradas. A gente está falando de filhos que se distanciaram, relacionamentos que se partiram, crises financeiras implacáveis, a dor sufocante de um luto e até diagnósticos de doenças consideradas incuráveis. São exatamente essas barreiras gigantes que pedem por uma intervenção que transcende qualquer lógica. O que deixa a gente com uma última reflexão, que é para levar para o travesseiro. Afinal, qual é o nosso Isaac? Qual é aquela situação na família que parece não ter solução humana e que está exigindo fortalecer aquela parede de escudos e ter a paciência de esperar pelo tempo determinado? Fica aqui esse pensamento fortíssimo para a gente encerrar. Um abraço gigante a todo mundo que acompanhou o nosso estudo de hoje e continuem sempre nessa busca por conhecimento. Até a próxima!